É segunda-feira, dia 21 de março de 2022. O refrão do salmo de hoje diz: Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e quando verei a face de Deus? Vamos para a partilha do Evangelho que está em Lucas 4, do 24 ao 30. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, um sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quando não aceitamos a palavra de Deus, a gente não pode ver o extraordinário de Deus acontecendo na nossa vida, os milagres, as curas, libertações, porque muitas vezes nós ficamos só no nosso mundinho, nesse mundinho de que eu acredito em Deus, mas é Deus lá no céu e eu aqui na terra. Mas é o contrário, Deus enviou seu Filho para nos salvar, para estar perto de nós, e Ele disse que não nos deixaria nunca, estaria conosco até os fins do tempo. Ele quer estar sempre conosco. Aí Jesus vai na sua cidade onde ele nasceu, porque ele estava em Cafarnaum como sede da casa dele com seus discípulos, mas ele vai a Nazaré e chegando lá ele vê que não é aceito. E Jesus vai dizer: o profeta não é bem aceito na sua pátria. E vai dar esse exemplo de uma mulher e desse homem que buscaram, perdão, que buscaram naquela época, na oração, na sua fé, e foram atendidos por Deus. Muitas vezes nós poderíamos ser atendidos naquela situação que estamos precisando, mas por causa da falta de fé, nós não conseguimos. E Jesus, ele fez poucos milagres na sua cidade por falta da fé daquele povo. E o povo ainda não aceitava os seus ensinamentos, queriam precipitá-lo de monte abaixo, queriam destruir aquilo que ele estava ouvindo, não aceitava o que Jesus falava. E por isso eles queriam fazer com que aquelas palavras que Jesus falasse fosse silenciada, por não aceitar viver. Às vezes nós somos assim na nossa vida, não aceitamos a palavra de Deus, aquelas pessoas que anunciam a palavra de Deus. Nós criticamos muitas vezes as pessoas que anunciam a palavra de Deus, porque elas querem que a gente tenha essa experiência do novo na nossa vida. Por não querer, criticamos as pessoas. Mas nós estamos nesse tempo de mudar de pensamento, mudar de vida, de renovação, porque nesse tempo de penitência, de conversão, é tempo de nos renovar a nossa vida, voltarmos a nossa vida para Deus, aceitar o que Ele tem, e Ele tem o melhor para cada um de nós.
que nós abramos o nosso coração e sejamos pessoas que esperam em Deus. E sem dúvida, aquele que espera em Deus, ele jamais será decepcionado. Como essa viúva, Jesus, ou seja, o Senhor, enviou o profeta na sua casa e fez com que aumentasse aquilo que ela não tinha, que era o alimento. Naamã foi curado da sua lepra, porque acreditou naquele homem que disse que ele mergulhasse no rio e seria purificado. E muitas vezes nós não recebemos a bênção de Deus, a graça de Deus, por não acreditar. Que abramos nosso coração para ter fé, fé viva, fé traduzida realmente numa vida de testemunho em Jesus. E isso acontece quando nós abrimos o nosso coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Virgem Santíssima e Imaculada. Amém.